Bom dia, meu nome é Angélica, eu sou alfabetizadora, professora ali na Escola Videira, também sou coordenadora local de um projeto socioeducacional, PEP, é um projeto da nossa igreja. E a partir de amanhã eu começo uma turma de aulas particulares e estarei trabalhando com eles na questão da alfabetização, auxílio com as tarefas de casa. Eu quero falar um pouquinho para vocês de como a criança aprende e quais são as principais habilidades que precisam ser trabalhadas para que elas possam fazer esse processo aí de alfabetização e desenvolvimento da vida delas. Eu quero compartilhar primeiro com vocês a compreensão leitora. Para que a criança tenha essa compreensão, é a primeira habilidade que precisa ser trabalhada. E como que isso funciona? Quando contamos histórias, lemos livros, falamos, conversamos com as crianças sobre orientações simples e interpretações de texto, nós estamos trabalhando essa compreensão. Então essa habilidade ela é aperfeiçoada e a criança começa a entender o que está acontecendo à volta dela e também com relação à história a qual ela aprende, né, e conhece ali naquela contação de histórias. Isso acontece tanto no PEP quanto na escola e quanto no nosso projeto de aulas particulares, onde essa habilidade vai ser trabalhada de maneira prática e dinâmica e divertida. A segunda habilidade que deve ser trabalhada com as crianças é a habilidade de vocabulário. As crianças precisam perceber e conhecer, entendendo que tudo tem um nome. Então, todas as coisas têm um nome, devem ser chamadas pelo nome, e isso vai aumentando o vocabulário delas. Quando elas começarem a ler, isso vai ser natural, de uma maneira mais prática, né? E relacionada ao dia a dia, as coisas que elas já conhecem. Nós temos aí então a próxima habilidade, que é a habilidade de entendimento das letras, de conhecimento das letras. Não no sentido apenas dos nomes das letras, mas também das especificidades, vamos dizer assim. Nós chamamos no PEP de letramento. Falamos que o PEP não é um projeto específico para alfabetização, mas sim para letrar as crianças. Então ali no PEP elas entendem e percebem como que o nosso mundo ele é rodeado por letras. Nos outdoors, em todos os lugares, nós encontramos e percebemos as letras, trazendo ali uma comunicação para cada um de nós. Então a criança ela vai percebendo essas letras e nós passamos então para a próxima habilidade que deve ser trabalhada, que é a habilidade de consciência fonética. Quando a criança percebe que existe uma frase, existe uma palavra, pode existir palavras dentro das palavras, existe uma separação que se chama sílaba e também, por fim, né, o fônico, que ele vai perceber que cada letra ela tem um som específico e é isso que faz dar sentido à palavra e à leitura. E nós entendemos que a criança primeiro ela precisa aprender a ler para depois aprender a escrever. Muitas crianças já pularam essas fases e talvez não foram trabalhadas todas essas habilidades. Por isso que quando chegam ali aos 11 anos, 10 anos, a criança não lê bem, ela tem dificuldade no entendimento e na leitura, então ela sofre muito, né? Porque às vezes os colegas conseguem se desenvolver e ela não, e aí ela tem uma dificuldade emocional que vai atrapalhar também nesse processo. Por isso que eu entendo esse chamado do Senhor para minha vida, para que eu possa ajudar essas crianças a não sofrerem esse tipo de constrangimento, né, essas dificuldades emocionais. Eu gostaria de compartilhar com vocês também uma experiência pessoal minha que eu tive com meu filho mais velho, Gabriel. Vocês estão vendo ali atrás de mim uma foto de quando eu estava grávida dele e foi um processo lindo, onde desde a gravidez eu já estive ali estimulando mesmo sem saber, né, colocando músicas, cantando para ele e estimulando ele nessa linguagem. Depois, quando ele nasceu, nós fomos lendo histórias para ele, fazendo devocional, culto doméstico todos os dias. Ele foi para o PEP, ele era bem pequeno ainda, foi para o PEP, participou ali desse projeto, onde essas habilidades são exploradas, são estimuladas ali nesse processo.
Depois, ele também foi para a escola videira, ele cresceu e se desenvolveu ali na escola, e tem um projeto lindo da escola videira que se chama Clube do Livro. E no começo, eu confesso para vocês que eu tinha uma preguiça de ter que ler aquele livro, interpretar com ele. Eu pensava que ele não entendia, que ele não, que aquilo não fazia sentido pela idade dele. Mas hoje eu percebo quanto isso foi essencial na formação e na leitura do Gabriel. Hoje, o Gabriel ele começou a ler no Jardim 2, ainda com 5 anos de idade. E eu ficava admirada, falando, gente, como que esse menino começou a ler? Eu não ensinei, a professora ainda não ensinou, não chegou nessa alfabetização. E ele foi então para o primeiro ano já sabendo ler fluentemente. Eu entendo hoje, né, depois de estudar, de ver todos esses estudos científicos e pesquisar sobre a neurociência, eu percebo que todo esse estímulo e esses aspectos que são essenciais para a alfabetização tinham sido feitos na vida dele. E por isso para ele foi tão fácil, tão natural aprender a ler. E hoje, com 11 anos, ele lê um livro de 300 páginas em 2 dias. Esse é um desafio para nós adultos hoje em dia, mas para ele é algo natural, porque ele aprendeu a amar a leitura e isso facilita muito o entendimento e a dinâmica de vida dele em todos os conteúdos e em todas as matérias. Eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer isso e eu quero fazer parte e te ajudar na alfabetização do seu filho, no desenvolvimento dele, e por isso eu me coloco aqui à disposição para essas aulas particulares, para trabalhar na escola videira e também a trabalhar nesse projeto PEP que tem abençoado muitas vidas.